Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem. Será que o Thiago Nigro, primo rico, deu uma de mão de alface vendendo ações da carteira ou não? Não foi isso que aconteceu. O motivo da venda é 100% válido e o correto seria vender essas ações agora mesmo, vender nesse momento. Na minha opinião, sim e não, tá certo e não tá. Acertou num lado, errou em outra parte ali ao mesmo tempo, e parece que na opinião dele também, mesmo que ele não tenha deixado isso muito claro no vídeo, ele também cometeu um erro. Eu resolvi gravar um tipo de vídeo que eu nunca gravei aqui no canal, a primeira vez que eu estou gravando esse tipo de vídeo, que é um vídeo reagindo a outro vídeo. Mas em vez de simplesmente concordar, discordar ou criticar essa decisão tomada pelo primo rico ou por qualquer pessoa que faz o que bem entender com o seu dinheiro e torna isso público ou não, pouca gente tem coragem, eu proponho a você, melhor do que isso, que a gente possa ir mais além nessa questão e refletir sobre várias outras coisas. O que é mais determinante para o nosso sucesso nos investimentos em ações, fundos imobiliários, etc. 2. Os perigos de se copiar certos ativos ou a carteira de outra pessoa. E 3. Quais fatores devemos levar em conta antes de tomar nossas próprias decisões de investimentos. É isso que a gente vai ver. Essas e outras questões a gente vai discutir também reagindo ao vídeo. Depois que você que já é de casa, pô, deixar o like aqui, senta o dedo nesse like, sem pena, pode gastar à vontade. Se é a sua primeira vez por aqui, pô, bem-vindo demais, tô feliz pra caramba que você tá aqui no Valor em Ação. Tô feliz que o YouTube resolveu te mostrar esse canal, coisa que não é comum, então vamos comemorar juntos. Seja bem-vindo. Se você gostar do conteúdo, deixa o like depois e já se considere convidado a fazer parte aqui da família, se inscrever no canal e ser #um rico a mais no mundo. Fechou? Então vamos lá, né? Eu nem sei como é que faz isso daqui, esse tipo de vídeo mesmo, né? É capaz de eu errar aqui gravando essas telas, fazer alguma besteira. Mas vamos lá, vou dar o play aqui na bagaça, beleza? Eu vou vender Melius hoje, né? Tem uma história com Melius, como muitos de vocês conhecem. Porque ó, na época, né, no dia 5 de novembro de 2020, né, quando o Melius começou a ser negociado na Bolsa, na época o valor de mercado de Melius era 1,2 bi de reais, o ROI era 77% de Melius, EBITDA 2019 tinha sido 10 milhões, ela crescia uma taxa muito alta, né? 77%. Só, gente, pra gente conseguir entender exatamente o que está acontecendo com a empresa, mais ou menos, deixando claro que eu não invisto nela, ele mencionou aqui números bem interessantes, mas hoje o que a gente vê é um ROI negativo, ou seja, a empresa dando prejuízo, retorno sobre o capital investido também, P sobre L negativo, mais uma vez por conta do prejuízo que distorce os indicadores, PVP praticamente em linha. Então, aparentemente, quando você olha para os indicadores de hoje, não é uma ação que parece ser interessante, não é uma empresa que parece ser interessante para você investir. E se a gente for ver aqui, realmente a ação caiu pra caramba desde julho de 2021. Ela tinha subido muito forte e depois começou a cair, caiu praticamente mais de 95%, então realmente caindo pra caramba. Eu passei por uma história com a Melius muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Eu comprei ali, mais ou menos em novembro de 2020, mais ou menos R$1 milhão. E ela começou a subir muito, tá? Parecia um bom negócio, né? Aí ela começou a subir, virou lá R$2 milhões, R$3 milhões, né? Em março ali, basicamente. Aí 3 milhões, aí depois R$4 milhões em maio, quase R$5 milhões em junho. Aí ela bateu quase R$7 milhões em julho. Então eu tinha investido em R$1 milhão que virou quase R$7 milhões. Nesse momento... Primeira coisa que a gente tem que falar aqui, pessoal, é o seguinte. Vocês viram aqui o tamanho do absurdo da valorização que ele obteve nas ações e mesmo assim não vendeu. É claro que ele teve os motivos dele, a gente vai ver depois aqui, mas, pô, menos de 969 aqui se tornaram mais de 6,8 milhões, né? Então, menos de 1 milhão... para virar 6,8 milhões, isso aqui é uma valorização muito alta e mesmo assim ele não vendeu e nesse momento ele está preferindo vender parte das suas ações. Eu lembro que eu olhei para isso e falei, cara, eu gosto muito dessa empresa, mas eu quero vender uma parte da minha posição, porque, cara, subiu demais. Não é que eu não gosto da empresa, é que subiu demais, né? Então, o que eu esperava que aconteceu um pouco antes. Mas nessa época eu lembro que eu pensei o seguinte, se eu vender uma parte dessa posição, caraca, imagina o que pode acontecer na mídia. Se de repente o negócio subiu muito, eu vendo lá em cima, imagina se ele cai depois. As pessoas vão achar que eu
fiz alguma besteira no meio do caminho, né? O fato é, eu não fiz, né? E acontece que eu fiquei junto esse tempo todo na posição e aí acabou que voltou para esse preço de agora, vou vender, ou seja, eu abri mão de vender com, sei lá, 6 milhões de reais em lucro para manter a certeza perante a vocês que me seguem aqui de que, obviamente, eu estava no mesmo barco que vocês, assim como estou de fato, né? Beleza, pessoal. Qual que é aqui o outro ponto que a gente precisa analisar? Naquele momento, eu não estou criticando, não estou falando nada aqui para criticar, para procurar treta, nem nada. Tudo que ele falou, vou me basear única e exclusivamente nas coisas que o próprio Thiago está falando aqui. Se naquele momento ele preferiu não vender as ações para manter, né, para se manter junto com as pessoas que ele influencia, que o seguem, e preferiu não vender para evitar qualquer tipo de boato, né, de ele estar fazendo uma operação às vezes com informação privilegiada e tal, por conta de ser um lucro realmente muito alto, uma empresa pequena, por que agora, né, ele não tem essa mesma preocupação e está tão ciente de que o correto é vender? Será que houve, né, uma perda de fundamentos tão grande realmente nas ações? Porque a gente sabe que o patrimônio do Thiago Nigro que ele tem, que ele compartilha nas redes sociais, que ele expõe publicamente, é muito grande e, além disso, é uma parcela pequena do patrimônio total dele, o que faz total diferença na hora de você gerir uma carteira de investimentos e pouca gente se dá conta disso. O Thiago, ele expõe publicamente uma carteira que é uma parcela muito pequena do patrimônio total dele. Então, a forma como você gerencia um portfólio desse é diferente do que você gerenciaria se fosse realmente todo o seu patrimônio investido no mercado de capitais. Mas isso é papo para outro vídeo. Vamos aqui, né? O que ele disse? Quais foram os meus principais aprendizados de Cash 3? Primeiro, que o mercado no curto prazo ele é emocionante e viciante. Cuidado com a impulsividade. Não deixe as emoções influenciar a sua tomada de decisão. É só quando a maré baixa que a gente vê quem está nadando nu de verdade. Ganância, medo e impaciência geram prejuízos. Tem um teto, tá? Ou seja, o teto tem a ver com a exposição máxima em um determinado ativo. Então pensa que eu devia estar com, sei lá, mais de 30% da carteira numa única ação. Puta, eu queria sair, mas prefiro não sair pelo motivo que eu falei. E aí, no final das contas, eu deveria ter colocado um teto para um único ativo, né? Sexto, diversificação e rebalanceamento é o único almoço grátis no mercado, não deixe de rebalancear. E sétimo, jamais confunda preço com valor. O valor muda todo ano, o preço muda todo dia. O que eu acho? O próprio Thiago deixou claro aqui, tenha um teto para ação. Se ele tivesse deixado isso claro na sua estratégia de investimentos, e eu acho que ele inclusive deixou, ele tem aquela filosofia de ter 1/4 da sua carteira, 25% em cada classe de ativo. Eu não sei se ele já deixou claro qual que é o percentual máximo em cada ativo especificamente, mas se ele tivesse deixado isso claro, não teria problema nenhum em vender. Mas mais uma vez, eu volto a dizer, a gente tem até uma estratégia de investimentos que a gente procura seguir, mas isso é flexível de certa forma. Se você tenta copiar, você pode acabar se ferrando muito. Eu anotei aqui algumas lições que a gente pode tirar desse tipo de movimento, desse tipo de erro, de acerto, se é que a gente pode se chamar. Eu acho que ao pensar na imagem ali, em querer passar mais credibilidade para a sua audiência quando a ação estava na máxima e não vender, de certa forma eu até acho que ele acertou. Eu acho que essa credibilidade dele vale muito mais até do que essa posição que ele tem na empresa, mas poderia ter sido feito de outro jeito. Diversificação, é claro, a gente percebe que mesmo tendo esse prejuízo que ele teve na venda, a diversificação salvou, isso não prejudicou de forma nenhuma a carteira dele, que a gente vai ver, bate o CDI de lavada, bate o Ibovespa de lavada, mas não copie cegamente a carteira de ninguém. Isso não dá certo nunca, nunca dá certo, sempre vai acabar mal isso daqui. Não copie. E o que é mais determinante no sucesso de um investidor no médio e longo prazo? Você pode pensar que é o market timing, que é você acertar a hora certa de comprar e vender, ou seja, que teria sido correto o Thiago vender quando eu estava ali batendo 4, 5, 6 milhões a posição, mas não é. Você pode pensar também que é a escolha dos ativos especificamente, ou seja, ele acertou na escolha do ativo, mas errou o momento, então por isso que ele não teve um bom resultado. Mas o que mais determina o sucesso do investidor, o fator mais determinante, e aí a gente já teve pesquisas com relação a isso, é o asset allocation, a alocação de ativos. Ter definido um percentual máximo para cada ativo e nunca deixar isso extrapolar, teria proporcionado um retorno, um resultado muito melhor para o Thiago nesse ativo aqui, nessa posição especificamente a gente falando de Cash 3. Mas aí a gente esbarra em outros conceitos. Você sempre
escuta falar que a grana ela não está na compra e na venda, o retorno do investidor não está na compra nem na venda, e sim na espera. Então, o que seria o mais correto? Vende ali, descasca uma parte do lucro ou segura, porque essa ação ela poderia ter subido muito mais. E eu posso mostrar várias outras empresas aqui para vocês, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que subiram muito mais do que 600%. E a pessoa que tivesse vendido apenas com 600% teria se arrependido, né? Porque o retorno depois, nos próximos anos, foi muito maior. E isso poderia e até pode acontecer, né, com o Cash 3, eu não acho provável, mas pode. Mas se você respeita o asset allocation, respeita a sua alocação, você vai descascando o seu lucro, você mantém aquele percentual, então você tem, na minha opinião, o melhor dos mundos. Você segura, porque o retorno, na maioria das vezes, ele está realmente na espera e não na compra nem na venda, mas você também não extrapola muito a sua alocação em nenhum ativo, e se esse ativo já subiu demais, você vai realizando, porque a gente sabe, muitas vezes o mercado ele é irracional com relação ao preço de alguns ativos. Naquele momento ali a gente tinha uma Selic muito baixa, ninguém esperava talvez uma inflação dessa magnitude. Aconteceu, quando isso acontece, esse tipo de empresa de tecnologia sofre muito mais, o dinheiro fica muito mais caro, os investidores correm para ativos mais seguros, renda fixa, empresas da velha economia, empresas do setor financeiro, enfim, isso acontece. Até o valuation das empresas ele é prejudicado, ele é impactado por conta de variações na taxa de juros. Então, naquele momento, e o Thiago tem muito conhecimento para isso, que eu sei, ele poderia ter ponderado e ter realizado parte do lucro, mas não o fez. Ao meu ver, o Thiago Nigro errou justamente nisso. Ele desrespeitou um dos princípios que ele mesmo defende, de você respeitar a sua alocação, ter uma estratégia de investimentos bem definida. Ele não respeitou isso daí. E sim, a gente sabe, da mesma forma que as ações caíram pra caramba, poderia ter subido ainda mais. Por isso que eu falo, respeitar a alocação é melhor. Ele tem os seus motivos para ter feito isso? Tem os motivos dele. Tem os motivos para estar vendendo agora, porque se naquele momento não fazia sentido, por que agora faz? Por que agora ele já pode publicamente vender sem se preocupar com os seus seguidores e com a galera que acompanha? Ao meu ver, não faz sentido isso. Se ele disser que realmente viu agora queda nos fundamentos da empresa, beleza. Mas se ele tivesse respeitado simplesmente a sua alocação naquele momento e agora, não teria motivo para se questionar isso daí. Então é isso que eu falo. Ele deixou claro aqui que isso realmente foi um dos erros. Talvez naquele momento ele achava que as ações iriam subir muito mais. E outra coisa que você também tem que levar em consideração, que você não pode copiar, é que muitas vezes as pessoas têm motivos para vender que eles não vão te falar, que eles não vão publicamente expor. Se é um influenciador, o que quer que seja, não vai falar. Você nunca vai saber realmente o que se passa na cabeça de uma pessoa. E muitas vezes o investimento, ele precisa ser racional, mas precisa ser razoável também, como eu falo aqui muito, já falei nos últimos vídeos. Às vezes, é mais racional você investir em ações de crescimento, investir no mercado americano, mas você gosta de investir em empresas de dividendos e fundos imobiliários. Isso tem muito mais chance de dar certo para você no médio e longo prazo do que seguir o mais racional, às vezes. Você precisa ser razoável, você precisa se entender que tipo de investidor que você é. Só você é capaz de resolver esse problema. Por isso, não copia ninguém que vai dar ruim. Por que você ter essa estratégia, seguir essa estratégia de forma responsável e realmente ali respeitar a alocação que você definiu? Por que isso facilita o seu investimento? Porque quando a gente vai vender uma ação que subiu demais, a gente tem dificuldade. Porque a gente sempre acha que vai subir muito mais e a gente acaba sempre achando que foi mérito nosso. Porra, foi um baita mérito, nosso ego, ele vai falando ali, foi um mérito meu, comprei essa ação, valorizou pra caramba, ninguém tava falando dela, eu fui lá, encontrei, comprei, tô surfando meu retorno, não vou vender agora, o mérito é meu. Então o investidor ele tem dificuldade para isso, a nossa mente ela acaba pregando peças ali e o mérito e o ego de aceitar. Eu já fiz isso com VEG, já fiz isso no passado com outras ações, já errei também muitas vezes com relação a isso daqui, de desrespeitar a alocação, tanto vendendo achando que já tinha subido demais, vendi tudo e me ferrei porque subiu muito mais, ou não vendia, não realizava, deixava a alocação explodir ali e depois a ação caía e eu ficava arrependido. Eu já errei e eu sei que o nosso lado emocional e comportamental influencia nisso. E mesmo que ele não tenha batido o martelo no vídeo e falado, olha, eu errei, eu realmente errei, foi um erro, eu acho que foi por causa disso, foi esses critérios ali mal respeitados em que acabou fazendo com que ele cometesse esse erro nos investimentos. O que não dá
é pra gente ficar criticando, ficar falando mal, ficar assim, eu comprei por causa de você, subiu pra caramba, você não vendeu, e aí ninguém vendeu também, agora você vendeu, e eu tomei esse prejuízo, poderia ter vendido na máxima, tô perdendo dinheiro por causa de você, nunca mais você assiste os seus vídeos, nunca mais faço nada que você fala. Pô, se você comprou por causa disso, o erro é seu. O otário foi você que fez a merda. Não foi ninguém que colocou uma arma na sua cabeça e mandou você comprar as ações de qualquer influenciador. Assuma os seus erros em qualquer área da sua vida. Assuma a responsabilidade dos seus atos em qualquer coisa. Esse é o primeiro passo para você evoluir e melhorar. Enquanto você não assume, você nunca vai para frente. E para de copiar, pelo amor de Deus. Aprende a fazer as coisas, aprende a investir, aprende como é que funciona a dinâmica dos investimentos, as classes de ativos, as diferenças, como que são os ciclos econômicos, como que eles se comportam para você conseguir ajustar a melhor alocação para você. Pô, porque quando você aprende, você não comete esses erros de besta, pô. Esses dias que apareceu um anúncio para minha mãe falando para ela como é que ia ensinar para ela a fazer um doce lá, um bolo de confeiteiro muito fácil e muito rápido, com o próprio fogão que tem em casa, sem muito equipamento. Minha mãe riu do anúncio, pô, porque minha mãe cozinha, ela sabe cozinhar. Agora, se aparece um anúncio de investimento oferecendo 3% ao mês para ela, talvez ela ia se interessar, porque ela não sabe nada de investimento. Então, se você aprende, ninguém te enrola, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê na próxima. Tamo junto, valeu, pô!